é exercido, né? Ninguém tem poder, exerce. Então, ele é uma coisa temporária, ele pode ser uma coisa temporária? Exatamente, exatamente. Né? E isso tem muito a ver com a noção do poder em Foucault. Né? O poder ele é dinâmico, né? Ele está a todo momento se transformando. Né? Por que ele está se transformando? Porque aí vem uma outra característica do poder para Foucault. O poder sempre, no poder sempre está implicado um contrapoder, uma resistência, né? Então, à medida que você vai resistindo, as coisas vão se transformando, né? Então, não fica estático, por assim dizer. Há sempre formas de resistir à visibilidade, por exemplo, né? Há sempre formas, por exemplo, a visibilidade das fofoqueiras, você vê um jeito de entrar por trás da casa, né? Isso é existir, né? Como os presos conseguem resistir à visibilidade, né, dos carcereiros, né? Como eles conseguem fugir, né? Espera lá, o cara da noite vai pegar aquela colher embaixo da cama que não dá para ninguém ver, né? Bota um travesseiro para simular que o cabo tá lá deitado, né? Quem já assistiu aqueles filmes de fuga de prisão, né? Percebe-se muito isso, né? O que é isso? São os contrapoderes, né? Os contrapoderes em relação à visibilidade da prisão, né? Então, da mesma forma, na relação que os filhos, né, têm com a mãe, tem com, né, a relação pai e filho é uma relação muito violenta, né? As pessoas geralmente não pensam muito sobre isso, mas não violenta no sentido do cascudo, da porrada, isso também, né? Mas há toda uma manipulação do próprio ser da criança, né? A criança não tem direito, né, dizer que roupa vai usar ou como vai usar seu cabelo, né? Eu lembro que quando a gente era pequeno é a mãe que penteia nosso cabelo, né? Você pode até não gostar, mas ela pega lá o pente, aí penteado dele assim de lado e para baixo, né? Então aqui para frente, né? Eu lembro que tinha um amigo meu, que o apelido era cabelo de menino, né? Porque ele não usava o cabelo, né? Do jeito de quando a gente era criança, né? Que é a mãe que penteava, né? Para baixo, né? Então, isso é o que? É toda uma série de violências, né? E que todo tipo de violência pressupõe uma resistência, né? É sempre possível resistir de alguma forma, né? Então, é, essa é uma ideia que é muito importante em Foucault, né? Essa ideia da resistência, né? Poder e resistência, né? Todo poder supõe um contrapoder, né? E aí é um aspecto importante para a gente pensar no artigo que vocês vão fazer, né? Investigar como se dão essas resistências, por exemplo, né? E aí um aspecto importante é que a resistência ela é sempre regional, ou seja, quem resiste e essas estratégias são desenvolvidas pelas pessoas que estão sendo afetadas pelo aquele poder. É o prisioneiro, né? É a criança, né? É o, sei lá, o cabo ou a mulher que quer raparigar, aí tem que fugir da vigilância das vizinhas, né, que estão ali na calçada, pastorando, vendo se alguém faz alguma coisa que atente contra as moral da família brasileira, né? Então, é preciso, então, investigar o que o Foucault vai chamar de uma genealogia, é exatamente isso, né? Investigar os saberes das pessoas, os saberes ditos como menores, né? Aqueles saberes que não estão dentro, por exemplo, de um discurso científico, né? Entender então como eles resistem, como eles contam sua própria história. E aí tem tudo a ver com a discussão, por exemplo, do lugar de fala, né? Isso entra muito nesse aspecto, né? Quando Foucault foi investigar as prisões, né, ele queria saber o que pensavam os prisioneiros, né? Qual o saber que eles desenvolviam ali? O que eles tinham a dizer sobre a justiça? Né? O que eles tinham a dizer sobre a punição? Posto que eram eles que estavam sendo afetados
por esse tipo, né, por essa relação de poder, que segundo Foucault é aquela mais explícita, né, é aquela mais potente, que é o poder que age sobre a liberdade, né? E a liberdade é uma das máximas da modernidade, né? Então você está ali sendo punido, que lhe foi lhe tirado a liberdade. Entender que tipo de vozes estão na resistência, que tipo de estratégias eles desenvolvem, né? O Michel de Certeau, que é um outro autor que bebe muito do Foucault, fala até das táticas, né? Essas táticas seriam exatamente esses saberes menores para resistir a esses saberes maiores, institucionados, né? Institucionalizados, né? Então, interessa saber, por exemplo, como uma comunidade indígena, por exemplo, desenvolve estratégias de resistência diante dos filhos do ego que vão lá derrubar tudo, tomar a posse da terra deles, né? Que tipo de estratégias eles desenvolvem? Pensar, por exemplo, como uma mulher que anda no ônibus lotado nas grandes cidades desenvolve estratégias contra o assédio, né? Por exemplo, né? Tem toda essa estrutura dos cabas que se aproveitam porque o ônibus está lotado para ficar coisando nas mulheres, né? Tem esse tipo de rapariga. E aí é algo que nas grandes cidades é algo recorrente, né? É uma relação de violência que se estabelece dentro do ônibus. Que tipo de estratégia as mulheres podem desenvolver para resistir a isso, né? Eu lembro que em Fortaleza começou a ter um movimento de resistência a partir da gravação, né, do celular. Começaram a gravar esses filhos de rapariga, né? Então, você percebe aí que o panóptico, a visibilidade, de uma forma específica, ela passa a ser usada como instrumento de resistência contra poder. Tá aqui, negado, filho de rapariga aqui, o que é que ele tá fazendo? Aí compartilha, aí a negada vai compartilhando, aí o caba fica conhecido, aí o caba leva um sabacu da negada e tal, o velho salga, né? E aí, isso são o quê? São estratégias de resistência. Vejam vocês como é interessante a gente pensar essa ideia de que o poder é uma estratégia sem estrategista, que ele circula, e que o poder é sempre regional, ele vai se atualizando, né? Lá no começo do Vigiar e Punir, o Foucault fala sobre a visibilidade no absolutismo, né? Que é um outro tipo de visibilidade que ele chama de sinóptico, né? O sinóptico ele tem uma estrutura inversa ao do panóptico, né? Se no panóptico você tem poucos observando muitos, né? No sinóptico você tem muitos observando poucos, que é o que eles faziam, por exemplo, nos suplícios, né? Nos suplícios, né, veja como a visibilidade é atualizada dentro de uma outra dinâmica social, né? Que é uma dinâmica pautada no absolutismo, né? Dos reis, no caso, né? Ali na Idade Média. O que é que acontecia? O cabo fazia alguma coisa contra o rei, aí a negada fazia um grande evento, um grande espetáculo, praça pública, a maior putaria do mundo. Aí botava o caba lá e cortava a cabeça do caba. Aí botava o caba lá e esquartejava o caba. Botava o caba lá, amarrava os braços e as pernas nos cavalos, dava lapada nos cavalos para os cavalos correr e arrancava os braços e as pernas dos cabas. Ou seja, o poder ali tem a ver com a atualização da violência do rei, né? É um ritual de atualização do poder do rei, né? Ele não está querendo adestrar corpos, como no capitalismo, para que eles sejam mais produtivos, né? Ele é o que ele chama de um biopoder, né? O poder que age sobre a própria vida, né? O rei, ele tem o poder de deixar viver ou fazer morrer, né? Então ele decide lá, isso aqui vai morrer, aí tá lá para dar exemplo, né? Então veja como essa estratégia do visível
vai sendo atualizada em contextos diferentes. E cada contexto desse supõe um modo de resistência, né? Desde a fábrica ao coletivo, né? A um contexto, por exemplo, de culturas tradicionais, né? Então, tudo isso está envolvido estratégias de poder para a dominação e contrapoderes, né? Resistências, né? Então, é interessante a gente pensar a história como história das lutas, como a história das resistências. Que tipo de saberes foram silenciados por determinadas estratégias de dominação e de legitimação, né? E aí o Foucault faz uma relação muito interessante entre saber e poder, né? A ciência, por exemplo, faz passar por elas uma série de estratégias que legitima seu discurso, o método científico, né? Então, se você aplica o método científico, você consegue um efeito de verdade, né? O médico fala assim, tome lá, meu filho, toma essa Ritalina aqui que você vai ficar bom. Aí a negada vai e toma, né? Por outro lado, outros saberes passam a ser, por assim dizer, menosprezados ou diminuídos exatamente porque não passa por eles determinadas estratégias, né? Como os saberes tradicionais, por exemplo, da Amazônia, que muita gente entende, isso é besteira, esse negócio das garrafadas, né? Lá em Belém tem um monte, eu comprei um monte lá quando eu fui lá a primeira vez. Tem pra tudo, né? Essas garrafadas. Tem pro cara ficar animado, né? Tem pro estômago, tem pra tudo que é coisa, né? Mas isso é o que? Que é um saber, saber das pessoas, o Foucault vai dizer, né? Que tem estratégias, né, locais de resolução de problemas. Todo o saber da Amazônia passa por isso, né? Tem um saber ali que funciona para os índios, por exemplo, né? Um saber da selva, né? Então, o Foucault vai destacar a importância de identificar um determinado alvo, né, para a resistência. Qual o alvo que se quer tornar público, né? É o machismo e a violência nos ônibus, né? Então, como resistir a isso, né? É a ação nos manicômios, né, diante dos loucos, entre aspas, né? A construção, né, desses tipos de violência. Eu não sei se vocês assistiram aquela série da Netflix, que fala exatamente sobre isso, né? Sobre os primórdios, né, da psiquiatria, né? Esqueci o nome, porque eu sou ruim de lembrar o nome. Mas lá o negócio era cruel, né? E assim, não, era uma coisa que de fato existia. Como a lobotomia, por exemplo. Você tirava um pedaço do cérebro da negada para testar se o cabo, por exemplo. Tinha um caso de acharem, por exemplo, que o fato de você ser gay era um problema que tinha a ver com o cérebro, a putaria. Aí os cabos iam lá e ia mexer no cérebro da negada para ver se cabia lá e dava um monte de banho frio e banho quente na negada, pra ver se a negada deixava de ser gay, olha. Rapaz, era um negócio. E você vê o tamanho da violência que é isso, né? De como esse poder, né, consegue construir um discurso de verdade em que se legitima determinados tipos de violência. E aí a gente vai para aquela frase do começo. O poder é a guerra se exercendo por outros meios, né? Então você legitima um tipo de violência, né, sobre dados indivíduos, sob as franjas de um saber, né, que legitima determinados tipos de violência. Então o que o Foucault se pergunta, e que é interessante a gente pensar, é exatamente que tipo de poder está aí agindo, violentando as pessoas e que ainda não se teve a coragem de denunciá-lo, né?
de colocá-lo, né, no alvo da resistência, né? E aí a outra máxima do interessante do Foucault, né, é que o poder, o contrário do poder é o silêncio, né? O segredo é mais difícil de revelar do que o inconsciente, né? Então aí ele está fazendo uma referência com o inconsciente de Freud, né? Que o mais ainda pesado do que o inconsciente é esse segredo social, aquilo que não se pode dizer, ou o indizível, né? O indizível social que nós guardamos porque tem um discurso de poder que constrói normatividade e que sobre, né, a sombra dessas normatividades há uma série de violências sobre aquilo que não é normal, né? Então o poder ele constrói aquilo que é normal. O que é ser normal? Ser um homem hétero, europeu, né, de classe média. Então é o que o Deleuze chama de maior, né? O maior é isso. O maior aqui tem um sentido pejorativo, né? Pejorativo no sentido que é efeito do poder, né? Efeito das estrias, como ele fala, da sociedade, né? Daquele que está encrostado, né? Então, o que é importante, então? Dizer o indizível, né? O que é dizer o indizível? É exatamente resistir, né? Criar outras formas de existência, né? O meu saber não é um saber menor, né? Ele é um outro tipo de saber, né? Eu enquanto mulher, não vou ficar constrangida porque o cabo está me violentando, né? Quem está sendo filho de rapariga é ele, né? Não, inclusive esse termo, não, deixa para lá, eu ia falar sobre a questão do termo filho de rapariga, mas tudo bem, vai ter muita viagem. Mas a ideia é essa, né? De você dizer o indizível. Dizer o indizível é o quê? Não silenciar, né? Porque o que o poder faz? Produz dizibilidades e indizibilidades, né? Então, essa ideia de entender, de investigar aquilo que está sendo murmurado por aqueles que estão nas relações de poder. Que tipo de resistências estão acontecendo? Que tipo de estratégia está se desenvolvendo para resistir diante do fascismo, diante do machismo, diante da exploração capitalista, né? Então você tem vários tipos e vários modos de resistir.